Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou Jesué Francisco da Silva, sou pastor evangélico e estou aqui nesta tarde, através da internet, a fim de trazer aos corações de todos vocês que me veem e que me ouvem uma pequena mensagem aqui extraída da palavra de Deus. O texto bíblico que nós vamos ler está no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21, vejamos, a 24. Vamos ver. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Eu gostaria de começar essa meditação aqui da palavra de Deus, chamando a sua atenção para alguma coisa muito interessante, que acontece normalmente com todas as pessoas, acontece comigo, e certamente já aconteceu com você, quem sabe até esteja acontecendo com você, é o fato de sermos pessoas presas ao nosso passado. Nós até dizemos com a nossa boca que nós somos livres em Cristo Jesus, que nós somos livres porque cremos em Jesus Cristo, seguimos os passos do Senhor Jesus, etc, etc. Mas há um passado em cada um de nós. Todos nós temos um passado, todas nós temos um passado, todos nós temos uma história, todas nós temos também uma história. Todos temos essa história. E nesse nosso passado aconteceram coisas, às vezes negativas, e que de alguma maneira marcaram muito as nossas vidas. Sem que nós percebêssemos, essas coisas negativas foram pontualmente marcando as nossas vidas, escrevendo coisas nas nossas mentes, fotografando ou fazendo com que o nosso cérebro fotografasse e memorizasse essas coisas negativas. E nós fomos ficando aos poucos escravos dessas coisas negativas. A princípio negávamos, dizíamos que não, passou, mas lá de vez em quando a cutucada e nós percebíamos que essas coisas negativas não saíam das nossas mentes. Ou seja, nós nos tornávamos a cada dia que se passava escravos dessas coisas negativas. Muito bem. O tempo anda, o tempo passa. Como diz na gíria, a fila anda, o tempo passou. E hoje nós estamos aqui totalmente livres dessas coisas negativas que aconteceram conosco lá no passado, mas continuamos amarrados a elas. Eu chamo a isso, queridos e queridas, de prisão ao passado negativo. Muitos de nós estamos presos e presas ao passado negativo nas nossas vidas. As coisas já passaram há 30, 40 anos e nós ainda agimos como se estivéssemos amarrados e estamos mesmo atrelados a essas coisas que ficaram no passado. Está certo? Elas negativaram as nossas vidas. Foi muito ruim, as coisas aconteceram conosco. Nós nos sentimos muito mal quando aquilo acontecia conosco lá no passado.
Mas com o passar do tempo, essas coisas negativas ficaram no passado. E nós não conseguimos substituí-las em o nosso presente. Por que não conseguimos? Porque estamos presos ao passado que nos negativou. Eu sei que se fôssemos sair por aí perguntando às pessoas o que elas acham sobre isso, não, elas iam dizer que não. Não, eu não estou preso ao passado, eu não estou preso a isso, mas constantemente, é só algo acontecer com a sua vida de negativo hoje, elas trazem à memória aquelas coisas que lhes aconteceram e negativaram em suas vidas lá no passado que já está distante. Então, meus amados, minhas amadas, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, essas pessoas, ou seja, nós, né? Eu também muitas vezes fico, estamos presos ao passado negativo. Mas, pastor Jesué, como é que a gente vai fazer? A minha orientação, a minha recomendação é que nos desapeguemos desse passado que nos fez sofrer tanto fiquemos presos a ele agora, a ponto de destruir, de desgraçar o nosso presente, a nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos absorver o presente e não conseguimos também absorver as alegrias que o presente nos proporciona, as vitórias que o presente nos proporciona, porque não conseguimos, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, não conseguimos nos desprender do passado. Estamos amarrados ao passado. Repito, estamos presos ao passado que nos negativou. Estamos presos a um passado que nos fez mal. Eu não estou aqui para negar que o passado, que o seu passado não lhe fez mal. Que o meu passado não me fez mal. Fez mal a você, fez mal a mim, fez mal a todos nós. Mas o que nós não podemos é viver o hoje, o presente, agora, quando essas coisas não estão mais acontecendo, presos a elas. Presos a um passado sombrio, a um passado negativo. É preciso que nos libertemos disso. Falamos tanto de libertação, queremos libertação de tantas coisas, libertação de enfermidade, libertação disso, libertação de problemas, queremos libertação para nós, para a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossas igrejas, queremos libertação, oramos por libertação e, na verdade, nós mesmos estamos presos, amarrados a um passado. E quando a gente está amarrado ao passado, por mais que queiramos andar no presente, avançar no presente, não conseguiremos, conseguimos, porque estamos presos a esse passado sombrio. Como se uma corda estivesse nos prendendo ao pescoço, não conseguimos andar, estamos sufocados, né? Quase que asfixiados por um passado sombrio vivenciado lá atrás na história de nossas vidas. Não podemos ser assim. Foi exatamente pensando nisso que li o texto de Lamentações, capítulo 3, 21 a 24. Porque o profeta Jeremias está aqui, ele que são também os Jeremias, ele está lamentando diante de Deus. Há uma grande lamentação. Jeremias é chamado por isso mesmo de um profeta chorão. Então ele vai para diante do Senhor, em oração, chora muito, faz todo um clamor de lamentação, um clamor amargurado. Coloca diante de Deus, põe diante de Deus as suas amarguras todas, faz questionamentos a Deus. E depois de uma certa altura, como que no estalar assim, ele acorda e diz, espera aí, não é bem assim não. Deus esteve comigo sempre,
Teve tantas coisas boas lá que podem me dar esperança agora, mesmo que tenha tido essas coisas ruins lá no passado, aconteceram coisas boas. O meu problema, o teu problema, talvez o problema de muitas pessoas, talvez não, com certeza, o problema de muitas pessoas é que, presas ao passado, elas ficam o tempo todo amargurando o passado e pontuando as coisas negativas que lhes aconteceram, repito, lá nesse passado. E não abrem os corações para as coisas boas que estão acontecendo agora, porque elas não se lembram, estão tão presas, tão amarradas ao passado negativo, que não conseguem mais abrir o coração para o presente positivo. Elas se esqueceram lá de pontuar as coisas positivas. E hoje, é claro, elas não lembram, porque das coisas positivas, elas aconteceram. Com certeza aconteceram. As pessoas, e às vezes, geralmente, essas coisas sombrias se relacionam a pessoas da nossa convivência, mas ponteamos tantas vezes as coisas negativas que essas pessoas nos fizeram, que nos esquecemos de pontear as coisas positivas. Poxa, aconteceram coisas muito boas, aconteceram coisas maravilhosas nesse passado também. O problema é que nós não ponteamos isso, não marcamos essas coisas, não anotamos essas coisas boas. Ficamos só com as amarguras das coisas ruins que aconteceram no passado, marcando as nossas vidas. E se nós não mudarmos, nós vamos morrer assim, morrer de tristeza, morrer de depressão. Hoje a depressão é a doença do século. Morrer de depressão, meus amados. Morrer de depressão, suicídios e outras coisas mais. Desejar a própria morte o tempo todo. Existem crentes que oram a Deus pedindo a própria morte. Deus não ouve esse tipo de oração, porque tal oração é a mesma coisa de um suicídio. Então Deus não pode escutar esse tipo de oração. Deus não gosta desse tipo de oração. Ele quer que oremos pedindo vida, porque ele veio para nos dar vida. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, a primeira parte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e tenham vida plena. Jesus falando. Então, ele não gosta que as pessoas façam oração pedindo a morte. É claro que não. Nós sabemos que todos nós, se Jesus não vier buscar a igreja, nós vamos partir um dia desse mundo. Mas temos que pedir a Deus mais vida e vida abundante. Aquilo que desejam a nós, por passagem do nosso aniversário, é coisa correta. Tenha muitos anos de vida. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Todos nós queremos muitos anos de vida. Vida longa, vida abundante. A palavra de Deus diz lá: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Para que se prolongue os teus dias na terra. A Bíblia diz que Jó, depois de todo o seu sofrimento, teve uma vida longa e morreu rico, farto de dias. Viveu bastante. Em todos os lugares a Bíblia fala de vida longa como sinônimo de bondade de Deus, de abundância de Deus em nós. Então jamais temos o direito, jamais teremos, não temos e jamais teremos o direito de orar a Deus pedindo para morrer. Não, porque tal oração Deus não ouve. Deus não ouve. E nós podemos, evidentemente, ser condenados por Ele, por orar dessa forma, de uma forma contrária à sua vontade para conosco, em termos de vida. Então, mas tudo isso é consequência de depressão. As pessoas, por estarem vivendo em depressão, muitas vezes, na maioria das vezes, perdem a vontade de viver. E por perder a vontade de viver, elas chegam a orar a Deus pedindo para morrer, quando não se suicidam. Então, meus amados, é preciso que nós entreguemos o nosso passado nas mãos de Deus. O texto que eu li diz
que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluias, aleluias, aleluia. Se renovam a cada manhã as misericórdias do Senhor. Então é preciso que permitamos, amados, que esse renovo do Senhor aconteça em as nossas vidas todas as manhãs. É preciso viver sempre renovados e renovando no Senhor, não permitindo que esse passado sombrio venha nos matar de tristeza agora no presente. O presente está bom, aproveitemos o presente, louvemos a Deus pelo presente, olhemos para o passado e procuremos as coisas boas que aconteceram lá nesse passado, que nós, infelizmente, marcamos as coisas ruins, as coisas negativas, ponteamos todas elas e trazemos essas coisas negativas, infelizmente, à memória. Vamos fazer de outra forma, da agora para frente, meu amigo, minha amiga, você que me ouve e vê. Vamos trazer à memória somente aquelas coisas positivas e que podem nos dar esperança. Saiamos desse passado, desatemos esses nós, essas correntes que estão em nosso corda no pescoço, corrente em nossos troncos, em nossos tornozelos, nos prendendo, nos amarrando ao passado sombrio que vivemos. Saiamos dessas amarrilhas, saiamos desta prisão do passado e vivamos a liberdade que Deus nos dá agora. Saiamos da tristeza, tudo negativo, a tristeza vivenciada por algo lá no passado. E vamos viver a alegria do presente. E vamos viver pensando nas coisas boas que, sem dúvida, também aconteceram conosco lá no passado. O problema é que nós nos esquecemos de pontuar essas coisas boas. Nós não marcamos. Nós, se olhamos para trás, não conseguimos mais enxergá-la. Jeremias enxergou, aqui segundo o texto lido. Jeremias viu, parou de lamentar e falou: peraí, eu quero pensar agora, eu quero trazer à minha memória somente aquilo que pode me dar esperança. Chega de lamentar, chega de pensar nessas coisas ruins lá do passado. Como é que você vai ficar agora, minha irmã? Como é que você vai ficar agora, meu irmão? Como é que você vai ficar agora, meu amigo, minha amiga? Pensando ainda, preso ainda só nesse passado negativo? Ou vai ver aquilo de bom que aconteceu durante a sua vida até agora? Porque aconteceram, você que não pontuou as coisas boas que aconteceram. Preferiu ficar só com as coisas ruins e agora só se lembra dessas coisas ruins. E está acabando, dilacerando, arrebentando com o seu presente, porque está vivendo as coisas negativas que lhe aconteceram há tantos anos. E você ficou presa a essas coisas. Está amarrado lá no passado. Eu, às vezes, fico amarrado a coisa lá do passado. Vamos nos soltar disso. Vamos nos despreender dessas coisas negativas e vamos viver as coisas positivas. Não é somente as coisas positivas que estão acontecendo agora. Vamos olhar para o passado e vamos procurar ver essas coisas positivas que, sem dúvida alguma, aconteceram em as nossas vidas lá no passado também. Vamos procurar essas coisas que aconteceram, coisas boas do passado, e vamos trazer essas coisas à memória. O nosso presente, sem dúvida alguma, será muito melhor e vitorioso sem estarmos amarrados a essa prisão ou a essas prisões do passado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te oriente, que Deus te guie. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o meu passado está nas mãos de Deus e que eu possa viver o presente. Eu procuro isso. Viver o presente. E quando penso nas coisas do passado, procuro pensar nas coisas boas, que no meio de tantas coisas ruins, elas também aconteceram. E posso dizer, se as coisas ruins do passado aconteceram em maior quantidade, eu posso te garantir que as coisas boas
aconteceram em maior intensidade. Então vivamos as coisas boas do passado e sejamos vitoriosos e vitoriosas. Fique na paz do Senhor e até um próximo vídeo, se Deus, o bondoso Deus, assim permitir. A paz e até lá.